Com a taxa Selic elevada do jeito que está e os bancos médios buscando captar recursos para suas diversas atividades, os CDBs, pessoal, os CDBs estão se consolidando como uma alternativa atrativa para investidores humildes, simples como eu, talvez como você, que deseja o quê? Deseja maximizar os seus ganhos de forma segura. Então, a aula de hoje vai mostrar para você o quanto os CDBs de fato se consolidam nesse momento de Selic em alta e como essa oportunidade precisa ser aproveitada por cada um de nós. Então, vamos lá? Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E nesse caminho eu estou lançando mão dos meus poucos recursos, das minhas poucas economias, para comprar, para colocar mais alguns CDBs na minha carteira de investidor. Então, sem mais delongas, vamos para a aula, porque existem vários CDBs atrativos e a gente precisa entender melhor o que são esses CDBs, tá certo? Então, vamos lá, porque o tempo urge. Primeira coisa, para quem ainda não sabe, é responder essa pergunta aí. O que são os CDBs? O que são os CDBs? Pessoal, os CDBs, né, o significado, a definição de CDB é certificado de depósito bancário. O que eles são? Eles são uma forma de captação de recursos usada pelos bancos para financiar as suas atividades, certo? É, em outras palavras, uma forma de nós investidores, pequenos investidores e grandes também, é claro, emprestar dinheiro aos bancos e em troca, eu como investidor, você como investidor, investidora, receber uma remuneração que é, em outras palavras, os rendimentos desses tais CDBs. Então, em outras palavras mais aprofundadas, os CDBs é um tipo de investimento de renda fixa. E olha só, esses investimentos de renda fixa são protegidos pelo FGC em até R$250 mil, tá certo? Caso aconteça alguma bronca, se você tem até 250 mil investido em algum CDB, em algum banco, portanto, o FGC vai lá e cobre, portanto, não é, o seu investimento. Então, FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição composta por todas as instituições de investimentos, né, justamente para dar segurança e credibilidade aos investidores. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Como é que funciona os CDBs? Como? Veja só, a primeira coisa que a gente tem que saber é que eu preciso comprar um título, certo? Um título que foi emitido pelo Banco A ou pelo Banco B, né, por um determinado período. 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Em média, gira em torno de 2 anos os períodos. Mas tem alguns de 5, de 6 anos, etc. Certo? Eu, por exemplo,
eu tenho um do Banco Safra, que é de 5 anos. Então, botei meu dinheirinho lá, só aquele valor, e ele está rendendo. Né? No próximo ano, por exemplo, eu vou automaticamente, né, resgatar esse valor. Ok. Então, o que é que acontece? O rendimento dos CDBs é determinado, tá certo, por um indicador de referência. Esse indicador pode ser o CDI, né, que significa Certificado de Depósitos Bancário, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IGPM, que é o Índice Geral de Preço do Mercado, ou a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que, em outras palavras, é a principal taxa de juros do mercado ou da economia brasileira. Tá certo? Muito bem. E o que é que acontece? Onde eu posso investir o meu dinheirinho miado, né? Esse pouquinho que eu consigo guardar todos os meses, né? Onde ou por onde eu posso investir? Então, você pode investir através de bancos, até o seu próprio banco aí. Eu nunca recomendo investir pelos bancos, porque você não tem controle sobre isso, não é? É complicado. Normalmente os gerentes dos bancos querem sempre levar vantagem em cima aí do cliente, né? Então, mas é uma alternativa. A outra alternativa é você investir através de corretoras. E existem dezenas de corretoras aí no mercado, né, na Bolsa Brasileira do Brasil, quer dizer, brasileira, não é? Na Bolsa Brasileira, que são, digamos, certificadas pelo Banco Central, tá certo? Tem a Toro, que é uma das principais, tem a Rico, tem a XP, tem a CLI, tem a Modal Mais e tantas outras corretoras, viu, pessoal? São muitas. Se eu fosse parar aqui para citar, não é? Mas são muitas, dezenas, ok? Então, esses são caminhos que você pode utilizar para investir aí as suas parcas economias, tá bom? Muito bem, continuando. Quais CDBs escolher? Então, na hora de você escolher, quando você aí no seu banco ou aí na sua corretora for escolher, você precisa pensar em CDBs indexados ao CDI em primeiro lugar, certo? São os mais interessantes. Por quê? Porque esses títulos aí acompanham diretamente a variação do CDI, né? Que gira aí em torno, né, aproximadamente em torno da taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 13,25%, o CDI está em 13,15%. É uma boa, né, uma boa proposta de rendimento, não é verdade? Então, esses rendimentos se tornam, portanto, atrativos, né, mesmo com as variações das taxas ou da taxa básica de juros, com a Selic, né, que hoje está em 13,25%. Outra coisa que eu sempre sugiro, né, é você diversificar os emissores. Existem vários bancos, né, bancos médios, bancos pequenos, que lançam CDBs a fim de captar recursos. E na medida que você investe em um aqui, investe em outro ali, em outro acolá, você está diversificando. Então, há, portanto, uma probabilidade maior de ganhos, de retornos e de maior segurança, não é? Porque se acontecer uma coisa ali, lá pode estar compensando, acolá pode estar compensando. Então, diversificar, portanto, os emissores desses títulos, tá bom? Esses bancos aí, essas fintechs, etc. Tá bom? Então, esses títulos diferentes, portanto, vão mitigar o que? Os riscos de perdas, tá bom? E outra coisa, invista em títulos com taxas competitivas, né? Então, é bom optar por CDBs
com taxas a partir de 110% do CDI, 120%, né? 130%, no mínimo 110%. Então tem bancos aí, tem empresas aí, fintechs, né? E até corretoras, né? oferecendo CDBs a 150% do CDI. Né? Claro que eles exigem o mínimo de investimento, às vezes é a partir de R$ 1.000, de 2.000, de 3.000, etc. Né? Ou até 50 mil, até 60 mil, enfim. Eles limitam aí, mas são, digamos, propostas muito interessantes. Então, isso aí, com certeza, quando você busca taxas competitivas, você certamente vai estar priorizando o quê? Né? A maximização dos seus retornos. E isso é muito interessante, sem dúvida nenhuma, tá bom? Vamos continuar. Aí, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para vocês aqui três tipos de CDBs. Existem três tipos. O CDB pré-fixado, certo? Os CDBs pré-fixados são CDBs previsíveis nos seus rendimentos, nos seus retornos. Ou seja, eles não mudam em termos de rendimento de acordo com as condições de mercado, com as mudanças, né, com as complicações do mercado. Não. Ele está pré-fixando para você aquele ganho ali. Então vamos imaginar o seguinte: eu vou investir R$ 5.000 hoje. E aí eu vasculhei, pesquisei no mercado financeiro e descobri, certo? Um CDB prefixado a 15,60 de rendimento, certo? Então eu compro aquele título ali e eu sei que daqui a 2 anos eles vão me pagar aquilo que eles me prometeram lá no início, os 15,60%. Então, eu só botei lá os 5.000. Pronto. E não botei mais todos os meses, nada. Só botei os 5.000 lá. Mas, né, se eu quisesse todo mês botar 500, botar 200, 100, 200, 300, enfim, a partir do limite lá imposto pela instituição, eu poderia. Mas eu botei só os 5.000. Ao final de 2 anos, o retorno bruto aí é de R$ 1.419,63. Então, são 2 anos. O dinheiro está ali. Eu não estou precisando dele. Então, eu boto ali e ele vai, digamos, né, trabalhar por mim, né, durante esse período e com a segurança de ser prefixado, certo? Saber que não vai mudar nada. Pode acontecer o tsunami no mercado financeiro, eles vão me pagar lá no final, né, desse período o valor prometido, a taxa prometida, ok? Pré-fixado. Então, esse é um tipo de CDB. O outro tipo de CDB é o que a gente chama de pós-fixado. Esse CDB aí, pessoal, é o CDB mais comum. E qual é a característica básica dele? É que a rentabilidade dele está atrelado a um determinado indexador, daqueles que eu falei, não é? Da economia brasileira. Não. Então, ou o CDI, ou o IPCA, ou o GPM, ou a Selic, um desses indexadores. Então, quanto maior for o percentual negociado, né, do indexador, melhor vai ser a rentabilidade. Então, vou pegar os mesmos R$ 5.000 e vou pesquisar lá no mercado financeiro por um CDB pós-fixado. Então, quanto maior for o percentual negociado, melhor, né? Então, vamos lá. Aí, eu encontrei, investi lá e esse CDB, ele é indexado pelo CDI. E ele está me pagando aí 120%, mas poderia ser 110, poderia ser 150, poderia ser algum valor aí, algum percentual. Pronto, 2 anos depois, eu não botei mais nada, só botei lá os 5.000. Ele me volta, ou me retorna, 1.447,13 brutos. Certo?
Então, isso é muito importante a gente ficar ligado, ok? Então, CDB pré-fixado, eu já sei quanto eu vou ganhar. O pós-fixado, não é? 120% do CDI vai ser quanto? Lembre, o CDI ele está atrelado à Selic. Se a Selic está 100, aliás, 13,25, o CDI vai me pagar 13,15. Se a Selic estiver em 15, ele vai me pagar 14, certo? 90. Pronto. É isso que a gente vai, portanto, observar. Nesse sentido, os 2 anos com 5 mil lá, nesse indexado ao CDI em 120%, eu vou receber 1.447,13, tá certo? E 13. Então, é isso aí. E finalmente, existe o CDB híbrido. Híbrido é porque ele tem a característica do pré-fixado e a característica do pós-fixado, tá certo? Então, eu estou trazendo aqui. Então, esse CDB, portanto, é essa misturinha aí dos dois elementos anteriores. Então, ele possui uma taxa de rentabilidade composta por duas partes. Uma é fixa e a outra é variável. Então, vamos pegar o mesmo 5 mil reais e investir num CDB, né, com IPCA de 4,86 mais 8,25. Veja, hoje o IPCA está 4,86, mas no final do ano que vem ele vai estar quanto? Ou no final desse ano ele vai estar quanto? Eu não sei. Pode ser 5, 5,5, certo? Hoje, quando eu fiz essa aula, gira aí em torno de 4,86. Ou seja, terminou o ano de 2024 em torno disso aí. E no final do ano de 2025, ou de 2026, ou de 2027, conforme o prazo, o período de contratação desse CDB. Quanto é que vai estar? Não sei. Então eu vou ver o IPCA lá no final do período, não é? De tanto e tanto, mais esse 8,25. Somados essas duas taxas, uma fixa e a outra pós-fixada, tá certo? A fixa aí é a 8,25. A pós-fixada é o IPCA, que a gente só vai saber lá no final do período, tá certo? Do investimento. Durante 2 anos aí, né? A simulação que eu fiz aí, eu receberia R$ 1.214,54, tá certo? 54 centavos. Então, essas, portanto, são as possibilidades de você investir no CDB, aproveitar esse momento aí em que os CDBs realmente estão se tornando mais atraentes em virtude da alta, né, da elevação da taxa Selic, né? Então, e dessa correria dos bancos médios em lançar CDBs para captar recursos, para fazer suas atividades, etc, etc, eles estão mostrando ou oferecendo ao mercado, aos investidores, CDBs extremamente atrativos. Tá certo, pessoal? Então, era isso. Era sobre isso que eu queria falar. É só para lembrar, pessoal, essa aula, ela não é de jeito nenhum uma recomendação de investimento. Não é. Eu estou apenas mostrando uma grande oportunidade e eu, particularmente, como investidor, estou aproveitando essa oportunidade com as minhas parcas economias, né, do mês agora e vou investir. Vou comprar alguns CDBs atrativos desses aí e vou aguardar o período, né, para, digamos, receber esses rendimentos, se Deus quiser, mais lá para frente. Pessoal, não esqueçam, eu sou sim associado à Amazon, tenho minha loja dentro da Amazon e vendo os produtos da Amazon. Então, quando vocês derem de cara aí com os meus produtos, né,
os meus posts, as minhas postagens aí, seja no site, né, controlesemônio.com.br, seja no YouTube, seja no Instagram, no LinkedIn ou mesmo no Facebook, são reais. Pode clicar, dar uma olhadinha lá. Se for do seu interesse comprar, compre com segurança. A Amazon vai entregar, porque é tudo feito pela Amazon. Eu só estou estimulando, né, a venda dos produtos da Amazon, que é o meu papel como associado, tá bom? Bem, para quem não sabe, eu também me viro como um escritor. Então tem 2 livros meus aí nas lojas da Amazon, né? São 2 livros de educação financeira. As aventuras, aliás, o papel da moeda, o papel das. Eu esqueci agora, peraí. O papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes, e Malu, a moeda mágica, e as crianças sábias de Eudoria. Então, dá uma curtida aí na aula, se puder compartilhar, vai me ajudar bastante. Muito obrigado pelo seu apoio.